E aí pessoal, beleza? Professor Renan Fagner voltando aqui com as nossas aulas de redes de computadores, abordando aí a parte de infraestrutura, né? Essa parte inicial aí, essa parte mais física, digamos assim, tá certo? Na última aula aí, eu trouxe para você uma introdução, né, ao Packet Tracer, que é um simulador de redes, né? Porque como nós estamos tendo inclusive aulas virtuais, é importante que nós criamos essas redes aí em um ambiente virtual, né? Nós vamos entendendo os conceitos, colocando na prática aí na parte virtual, depois nós vamos para o laboratório, assim, quando voltarmos às nossas aulas presenciais, e vamos montar essa rede física mesmo no presencial, tá certo? Então nós vamos estar abordando hoje aqui essa parte de cabeamento estruturado, né? Que em alguns momentos aí nós vamos abordar a questão de normas, né, e padronizações, só que antes nós temos que entender o conceito dessa rede de forma geral que nós vamos estar montando, né? Então eu trouxe para vocês aqui, nós vamos falar sobre a classificação das redes, inclusive nós já falamos sobre elas, né? Rede LAN, MAN e WAN, e só que nós vamos abordar mais aqui nesse momento agora a rede LAN, que é a rede que nós vamos estar criando, né, pessoal? Então a rede LAN, que seria uma rede de área local, né, ou rede local de computadores, é uma rede que ela é o quê? Ela é pequena, né? Alguma das suas características é o quê? É uma rede privada. Então nós vamos fazer a distinção aí com uma rede, com a rede internet, por exemplo, a rede das redes, a rede internet, ou a rede de internet, ela é uma rede pública, então várias pessoas têm acesso a essa rede. Uma rede LAN é uma rede privada, né, onde poucas pessoas têm acesso, poucos sistemas, né, e você consegue gerenciar melhor, você consegue ter o controle dessa rede, e na internet não. Só lembrando que essas informações que nós estamos trabalhando aqui, aquelas outras que nós já trabalhamos, pode ser que caia na sua prova, na sua avaliação que vamos ter aí logo mais, tá certo? Então é importante vocês frisar isso daqui, fazer um resumo, anotar direitinho, estudar bastante, porque nós vamos precisar disso para nossa avaliação e para as aulas futuras, tá certo? Então essa tem uma das características, é uma rede privada, tá certo? Ela utiliza, né, um protocolo, ou o tipo dessa rede é Ethernet, que seria uma rede, né, que faz o compartilhamento de informações ou se comunica com máquinas locais, em redes locais, tá certo? A sua distância mínima aí, ou fica entre 10 metros aí, 10 quilômetros, né? Podendo abranger uma residência, um prédio ou um campus, né? Lembra? Nós vimos isso aí nas características de uma rede MAN metropolitana, já é uma rede maior, né? Que ela vai ali de 10 quilômetros a 100 quilômetros, mais ou menos. Normalmente são as provedoras de internet que utilizam essa rede, né? Então eles criam uma rede um pouco mais robusta para conseguir abarcar aí todos os seus clientes. E a rede WAN, né, que seria a internet, seria a rede com a maior abrangência, né, pegando aí continentes até o planeta inteiro, tá certo? E uma das características também fundamentais dessa rede, né, depois de ser pública, de utilizar o protocolo Ethernet, tem a questão da sua taxa de transmissão ser alta, né? Então ela vai ali de 0,1 a 100 megabits por segundo, geralmente, né? Hoje em dia, essa quantidade de informações está maior, né, devido à questão da utilização de cabos com categorias mais elevadas e também da fibra ótica, né, que está presente nessas redes locais. Mas uma das suas características seria essa: um cabo de par trançado variando ali entre 0,1 e 100 megabits por segundo, tá certo? A rede privada e com uma distância pequena, né, ela é de um tamanho pequeno, reduzido, tá certo? E utilizando aí o protocolo Ethernet. Não podemos esquecer disso aí. E também quando nós estamos falando de redes LAN, nós temos que citar a rede padrão I3E 802.11. O que seria esse padrão? Lógico que nós estamos falando aqui do Instituto, né, de Engenharia Elétrica e Eletrônica, que é o I3E. 802 é um padrão para redes WLAN, né, que seria redes Wi-Fi, redes sem fio, né, pessoal? Então, isso daqui é uma padronização para redes sem fio. Por que aconteceu? Por que foi necessário surgir um outro padrão de rede? Porque nessas redes locais, as máquinas, né, os equipamentos, os hosts, ficavam limitados aí aos seus cabos. Então, se você tem um cabo de tamanho pequeno, esse computador, esse host pode transitar com ele somente a um determinado local, né, até um determinado espaço. Porém, quando você tem a rede sem fio, você pode, por exemplo, dentro de uma sala de aula, por exemplo,
utilizar o seu notebook, o seu celular em qualquer extremidade dessa sala, sem ter problema de tropeçar num cabo, sem ter problema de ficar entrelaçando esse cabo e assim por diante, tá certo? Dentre outras necessidades que aconteceram aí, tá certo? Então, esse padrão I3E802.11, ele é a base da tecnologia Wi-Fi, que nem eu falei para vocês, que é a rede sem fio, e aí ele tem a sua característica como WLAN, tá certo? Que é uma rede local, então seria Wireless Local Area Network. Tá certo? Nós temos aí a WMAN também, da mesma forma os outros. Só que quando nós estivermos falando sobre essa sigla, né, essa letra W, por exemplo, nós vamos estar referindo a wireless, a rede sem fio. Tá certo? É bom a gente saber essas duas distinções aí para que nós possamos estar entendendo a parte. Então, quando eu estiver falando sobre um padrão 802.11, eu estou falando de rede sem fio. Quando eu estiver falando sobre o padrão, né, ou o tipo de rede Ethernet, nós estamos falando da rede, no caso ali, da rede Ethernet cabeada, nós vamos estar tratando desses equipamentos físicos aí ligados por cabos ou fibra óticas, tá certo? Tá conseguindo compreender? Tá certo. Se você tiver alguma dificuldade, alguma necessidade, você volta o vídeo, talvez você faça ele passar aí de forma mais rápida ou até mesmo mais devagar para você ir acompanhando direitinho. Não esqueça, vão anotando, vão fazendo resumos, vão fazendo mapas mentais para te ajudar aí, tá certo? Então, continuando aqui. Depois, então, que nós falamos sobre essa rede, pensa, nós estamos falando sobre a rede, né? Vimos aí a característica da rede local, vimos a característica também da rede wireless, né? E nós temos que entender que nessas redes, então, que nós vamos tratar aqui, nós temos alguns equipamentos, né? Nós temos alguma estrutura para ser montada. E ela tem aí rack, modem, roteador, switch, path panel, cabos, servidores, dentre outros equipamentos. Só que esses aqui serão os mais abordados por nós aí. Então, eu vou trazer algumas características desses equipamentos para nós irmos trabalhando aqui, tá certo? Beleza. Então, quando eu estou falando aqui de rack, vou tirar isso para cá, para o lado um pouco. Deu saiu a formatação aqui porque eu estou utilizando a apresentação do Google, tá? Mas dá para entender, depois a gente corrige isso em outro momento, tá certo? Eu vou enviar para vocês esses slides aqui, eles não vão estar com esse problema aqui. Então, nós temos aqui os racks, né? Rack seria um suporte para fixação dos equipamentos de rede. Nós temos rack de parede, racks, né, de menor porte, racks de grande porte e assim sucessivamente. É a estrutura que vai fixar os equipamentos ali dentro da sala de equipamentos. Tá certo? Nesse primeiro momento eu vou estar falando para vocês só como nós vamos organizar essa rede, digamos assim, como nós vamos fazer a montagem desses equipamentos, tá certo? E depois eu vou mostrar para vocês lá no laboratório fisicamente, né? Uma filmagem dos equipamentos propriamente dito, não só imagens, tá certo? E depois nós vamos trabalhar isso daí na prática. Nós vamos ver isso aqui na prática, vamos montar os equipamentos lá, apertar os parafusos, nós vamos crimpar os cabos e assim por diante, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Depois nós temos, né, em uma rede corporativa, nós temos o modem, tá certo? O que seria o modem? Ele é o modulador e demodulador de sinais analógicos para sinais digitais. Hoje em dia, nós vamos falar daqui a pouco, esse modem aqui, você já não vê ele mais fisicamente, digamos assim, ele já está associado a um outro equipamento, mas ele tem, em algumas redes ainda, essa característica de fazer a modulação e a demodulação desses sinais. De analógico, seria aqueles sinais que a gente utiliza para os telefones, para um sinal digital, que é o sinal que a gente trafega pela rede, tá bom? Que a gente precisa utilizar aí para os nossos equipamentos de rede, tá certo? Hoje em dia, com o avanço aí da tecnologia, a utilização de fibra ótica, por exemplo, nós nem trabalhamos mais com esse modulador, né? Por quê? Porque a rede toda ela já está sendo convertida, no caso ali, para sinais digitais. Então, a gente não está precisando, não na nossa residência, por exemplo, utilizar esse modem. Mas ainda assim tem umas redes que utilizam, tá certo? Então, depois nós temos o roteador, né? O que esse roteador faz? Ele encaminha pacotes entre redes distintas. Então, quando eu falei para vocês que o modem não está fisicamente na sua casa, se você ainda usa uma internet ADSL, por exemplo, você tem um equipamento que a gente chama desse de roteador, mas dentro dele ele tem uma parte, né? Uma estrutura dele aqui é do modem também. Por quê? Porque ele faz essa modulação e demodulação. Tudo isso dentro do mesmo equipamento. Tá certo? Tanto é que nós vamos ver em um roteador hoje, né, nós podemos ver que ele tem em sua junção, digamos assim, um modem, um roteador,
que é para fazer o encaminhamento dos pacotes para redes distintas. Nós vamos ter um repetidor de sinal, por exemplo, que é para a gente conectar vários equipamentos, né, à nossa rede sem fio, por exemplo. Nós vamos ter ali, por exemplo, o switch, tudo junto, no mesmo equipamento, tá certo? Por quê? Para diminuir os custos, para facilitar o acesso aí aos usuários, aos clientes, tá certo? Então o roteador ela tem a função principal de encaminhar pacotes em redes distintas. Então olha só, se na sua casa, por exemplo, em uma rede corporativa ou mesmo em uma rede, né, no caso, uma rede privada, por assim dizer, né, você tem somente uma rede, então aquele roteador não faz a função dentro daquela rede de encaminhar os pacotes. Não, ele só encaminha os pacotes para redes distintas, redes diferentes. E nós vamos tratar disso aí depois. Quando nós vimos a questão ali da primeira introdução ao Packet Tracer, né, que eu pedi para que vocês inserissem ali um IP ou né, um endereço específico para um computador e um roteador, eles estavam na mesma rede. Lembra que eu falei que a gente ia tratar de internet de um outro lado? Então, aquela que nós estamos chamando de internet seria redes distintas, outras redes, entendeu? Então, esse roteador tem essa função de fazer com que a sua rede se comunique com uma rede a qualquer, né, vizinha, digamos assim, tá certo? Então, o roteador tem essa função. Por que eu estou falando isso, esclarecendo um pouco mais? Porque quando nós formos tratar aqui, por exemplo, do switch, ele tem a função de encaminhar aqui a troca de pacotes, só que é dentro da mesma rede. Tá certo? Então nós estamos falando de pacotes dentro da mesma rede. Você tem o switch aqui, que é um comutador, né, que faz aí a troca de pacotes dentro dessa mesma rede. Só lembrando que eu vou trazer algumas informações para vocês que é importante, nós vamos tratar em um outro momento, no nosso próximo bloco, né, no nosso próximo curso. Mas é o seguinte, o switch, ele trabalha na camada 2, do modelo OSI, que seria o quê? A camada de enlace, tá certo? E nós vamos explicando isso aqui um pouco mais. Já o roteador, que eu acabei de mostrar para vocês, ele opera na camada 3, que seria a camada de rede, do modelo OSI, tá certo? Então é bom nós ressaltarmos isso daí, para depois, quando nós estivermos tratando desse assunto, você vai lembrar, tá certo? E uma das características, então, aqui do roteador que eu falei para vocês, ele tem aqui, né, essa característica de trafegar, no caso aí, os pacotes em redes distintas, e ele trabalha ali procurando IPs dinâmicos. Então ele trabalha procurando endereços dinâmicos, tá certo? Que eu vou explicar para vocês ao longo dessa aula aqui. Então olha só, o roteador trabalha com IP, tá certo? Número, protocolo de identificação, no caso, né, ou Internet Protocol, que seria o protocolo de internet de cada máquina, tá certo? Que é aquele que vocês colocaram lá no Packet Tracer na hora que a gente fez a nossa atividade, inclusive, tá certo? Já o switch, ele trabalha na camada 2 e ele faz a comutação aqui dos pacotes, tá certo? Então você faz o tráfego desses pacotes dentro da mesma rede, tá certo? E ele trabalha que ele identifica o número, ou no caso aqui o endereço MAC, que seria o endereço físico das placas de rede de cada dispositivo. Tá certo? Então é importante vocês terem isso em mente. Nós temos switches também que operam na camada 3, que seria a camada de rede, trabalhando com essa questão também de IPs, tá certo? Só que eu não vou abordar aqui que isso aí é mais complexo, isso aí é para outros momentos de estudos nossos aí, tá certo? Talvez não no nosso curso aqui, propriamente dito, mas isso são informações um pouco mais robustas, né? Um pouco mais sofisticadas, nós temos que tratar isso aí em um outro momento, tá certo? Então, de antemão, nós vamos trazendo uma informação de prioridade, digamos assim, é que o roteador trabalha na camada 3, tá certo? E o switch, neste caso específico, nós estamos tratando ele da camada 2, que seria a camada de enlace, tá certo? Ok. Não precisa se preocupar, nós vamos tratar sobre essa questão do modelo OSI, modelo TCP/IP, no próximo momento ali, quando nós estivermos tratando aí sobre gerenciamento de redes, tá certo? Nós vamos aprofundar mais nesse assunto, ok? Até aqui tudo bem? Beleza. Então nós estamos conhecendo os equipamentos e como eles funcionam aí dentro da rede, tá certo? Depois nós temos o equipamento Path Panel. O que seria esse equipamento? Ele é um organizador de cabos, né? O que você faz? Você tem aqui
quando nós estamos tratando de equipamento, de cabeamento estruturado, é importante que nós criamos ali uma estrutura. Essa estrutura, ela tem os seus conectores, digamos assim, que eu vou falar depois, que estão dentro de conduítes e conduletes, tá certo? Que seria aquela caixinha que fica na parede. Então você tem ali uma caixinha, digamos assim, com um conector, digamos que fêmea, ele passa pelos cabos ali, né, dentro dos conduítes, e vai indo, conduletes também, e vai chegar lá no rack. Quando ele chegar no rack, ele vai ser acoplado aqui a esse PET panel, tá certo? Para que não haja desgaste dessas conexões entre o seu equipamento, por exemplo, o equipamento que estiver utilizando, e o switch lá, por exemplo, para você não precisar ficar colocando e retirando toda hora o conector do switch. Por quê? Porque se queimar uma porta do switch, é mais prejuízo do que a gente estragar uma porta do PET panel aqui, tá certo? Então ele seria o organizador de cabos. Depois nós vamos ver isso na prática, vai ficar melhor entendido. Então só lembrando, o cabo, o conector sai lá da caixinha, digamos assim, que está lá na sala, né, em algum lugar específico lá na mesa, né, na estação de trabalho, e esse cabo vem percorrendo aqui pelos conduítes, digamos assim, conduletes, até chegar no PET panel, que vai ser inseridos fios, né? No caso aqui os cabos de par trançado vão ser inseridos aqui, fazendo com que essa porta específica seja destinada, por exemplo, a uma estação de trabalho X, tá certo? Depois nós vamos fazer um PET cord, que vai ser um cabo, né, com 2 conectores machos, digamos assim, que vai sair desse PET panel e vai até o switch, tá certo? Depois nós vamos mostrar isso aí melhorzinho para você na prática. Depois nós temos os cabos, nós temos que falar sobre os cabos, tá certo? E nós vamos falar sobre os pares trançado, tá certo? Os cabos de par trançado, e nós vamos falar sobre fibra óticas, e nós vamos falar sobre os cabos coaxiais, tá certo? Então, para nós termos aqui uma noção, o cabo de par trançado, ele tem aqui na sua estrutura comumente 8 fios, tá certo? Entrelaçado entre si por pares. E se vocês perceberem aqui, ele tem cores diferentes. Essas cores, essas cores são atreladas a uma padronização específica, tá bom? 568A e 568B. Cada uma dessas padronizações nós vamos tratar elas posteriormente, mas lembra, a padronização para o par trançado é 568A, que é para o cabo direto, tá certo? E nós vamos falar sobre isso depois. E o 568B é para o cabo crossover, que ele tem suas pontas, né, nas suas extremidades, as pontas têm as cores diversificadas, não são as mesmas. No cabo direto, né, que seria o 568A, as mesmas cores que você coloca em uma extremidade, você também segue ela na outra extremidade, tá certo? Seria o cabo direto. Já o crossover, ele faz essa modificação aí dessas cores, ok? Nós vamos trabalhando isso aí na prática daqui a pouco também. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, a crimpagem dos cabos. Na questão da fibra ótica, nós temos aqui, normalmente, uma fibra de vidro, né? Onde você tem aí como se fosse, sei lá, um duto, digamos assim, que ele é vazado no centro e aonde você tem ali feixes de luz passando por esse fio, por esse cabo, né? Por essa parte aqui da fibra ótica. Lembrando que o cabo de par trançado e o coaxial, eles transmitem, né, a informação como sinais elétricos, tá bom? E a fibra ótica como sinais luminosos. Por que isso é interessante? Primeiro que você consegue modular essa fibra, no caso da fibra, você consegue modular esse sinal luminoso, digamos assim, em menores partes, fazendo com que você consiga trafegar maiores informações dentro dessa fibra, tá certo? Mais do que o sinal aqui, por exemplo, elétrico que passa pelo par trançado. Só que uma outra característica também muito importante, e ela está tipo pareado de 50% a 50%, é a questão de que a fibra ótica ela não tem atenuação, ela não tem problemas com outras frequências de energia elétrica, tá certo? Então aqui quando nós estivermos falando efetivamente sobre o par trançado, nós vamos citar aqui essa questão que nós temos o problema de causar ruídos na rede por outras frequências, né, de outros cabos específicos, por exemplo, cabo de energia, né? Então você tem talvez uma perca de sinal porque você tem um cabo trafegando ali próximo, né, desse cabo de par trançado, por exemplo. Então você está passando um sinal digital,
né, um fluxo ali de informações em sinais digitais. Do lado, por exemplo, ou bem próximo, você tem um cabeamento ali para, por exemplo, energizar, sei lá, uns servidores, alguma coisa do gênero, né, que tem bastante voltagem passando ali. Então, essa interferência que pode acontecer, não, porque os cabos não podem estar no mesmo duto, tá certo? Eles não podem passar no mesmo duto. Porém, mesmo estando ele próximo com essa frequência muito grande, vai sofrer aí atenuação, vai ter problema aí com os ruídos, digamos assim, né? A perca desses sinais. E isso é um problema, tá certo? Nós vamos trazer daqui a pouco, tem umas formas de melhorar essa questão, porém a fibra ótica, ela extingue essa questão aí. Por ela não trabalhar com sinais eletromagnéticos, digamos assim, ou no caso elétricos, né? Você trabalhando com feixes luminosos, você não tem um problema de interferência, tá certo? Então é importante nós ressaltarmos isso daí. Aqui no cabo coaxial nós temos aqui a parte de taxa de transmissão, né, de até 10 megabits por segundo. Isso aqui é comumente, tá bom? Eu estou falando aqui comumente, porque isso aí já melhorou ao longo dos tempos. Porém, esse cabo de par trançado, esse cabo coaxial, é aquele cabo que normalmente é utilizado para TV, né, para televisão que a gente utiliza. Hoje em dia, igual eu falei, com a modernização, nós temos aí a fibra ótica que está desempenhando todos os papéis, né? Ele está trazendo telefonia IP, está trazendo aí a questão dos sinais digitais com relação à internet, né, o tráfego de informações. Você tem aí também a questão das TVs sendo trafegados os sinais aí também dentro das fibras óticas, então você está extinguindo em alguns cabos, tá certo? E o coaxial é um deles, mas foi amplamente utilizado aí em outro momento, tá certo? E é só para a gente ter uma noção específica dele aí. E nós temos, né, para o cabo par trançado, o conector BNC, tá certo? Então, só para ficar claro na nossa cabeça aí. Quando nós estivermos falando, então, se for perguntado para você, por exemplo, o cabo coaxial, você vai lembrar do conector dele, é o BNC, tá aqui as imagens para você poder assimilar aí, tá certo? Quando nós estamos falando aqui, então, sobre cabos de fibra ótica, eu trouxe para você essa imagem aqui é uma das mais utilizadas, digamos aí, essa fibra que é uma das mais utilizadas nas residências, né, em conexões aí residencial, tá certo? Então você tem aqui alguns arames, digamos assim, né, alguns fios que faz a proteção dessa fibra, né, dessa fibra de vidro aqui, tá certo? Então é importante que tenha isso aqui porque ela é muito sensível, tá certo? E aqui nós temos o conector, que é o SP-BCA, PCA, né, que é um dos mais comumente utilizados aí nas conexões de redes residenciais, tá certo? E aqui uma das suas características alarmantes, digamos assim, né, fundamentais, seria a sua taxa de transmissão, que ela vai de 10 a 40, aqui, ó, ficou errado, desculpa, eu vou até na edição aqui modificar, mas aqui é gigabits por segundo, tá certo? Não é megabits. Então, quando eu trouxe para vocês que o cabo coaxial tem uma taxa de transmissão, por exemplo, de 10 megabits por segundo, aqui na fibra ótica nós temos de 10 a 40 gigabits por segundo, tá bom? Então, é considerável aí, é bem alarmante, bem discrepante aí a quantidade de informações que pode ser enviadas em uma fibra ótica, tá certo? Vou modificar isso daqui. E também falando aqui sobre essa questão da fibra ótica, nós temos dois modos, né, bastante utilizados, que é o monomodo e o multimodo, tá certo? Onde nós temos a fibra ótica monomodo, onde o seu núcleo, ele é de tamanho menor, né, ele é de tamanho inferior, tá certo? Com um diâmetro inferior, fazendo com que a informação seja trafegada muito mais longe, até com uma distância bem superior, sem a necessidade de um repetidor de sinal, tá certo? E aí ela varia ali até 2 km, 3 km mais ou menos aí, sem precisar, nesse caso aqui, por exemplo, né, em alguns casos aqui, sem precisar de um repetidor de sinal, dependendo da fibra. Tá certo? Essas fibras, no caso aqui, essas fibras óticas aqui residenciais de 2 a 3 quilômetros sem precisar de um repetidor. Já a multimodo, ela tem o seu diâmetro maior, fazendo com que esses feixes de luz tenham maiores, né, refrações, digamos assim, né, ele seja refletido aí em quantidades maiores aí de
de luz, né, de feixes de luz, fazendo com que a informação seja trafegada de uma velocidade um pouco menor em uma distância também com uma distância menor, tá certo? Até 1 quilômetro ali, mais ou menos, aí já é o multimodo, é o comum aí, tá certo? O conector dela aqui, igual eu já falei para você, então é o SPPCA, normalmente utilizado aí nas nossas redes residenciais, ok? Ficou claro? Espero que vocês estejam acompanhando bem aí, tá certo, pessoal? Depois nós vamos falar aqui, vou trazer esse aqui um pouco mais para o lado de cá, talvez. Isso. Nós vamos falar aqui sobre os cabos de par trançado, que é o que mais nós vamos utilizar hoje aqui nas nossas aulas, né? Por quê? Porque o cabo de par trançado ele ainda é amplamente utilizado nas redes corporativas, né? Para redes locais, digamos assim. Por quê? Porque ele tem o seu custo-benefício excelente, porque ele consegue ter uma taxa de transmissão alta para as redes locais, tá certo? E ele tem um custo-benefício, por quê? Porque o cabo de par trançado e os seus conectores é mais barato e também fazer a manutenção dessa rede com esses cabos é mais barato do que você utilizar a fibra ótica, tá certo? Então, nós temos aqui uns cabos e ele tem as suas categorias, né, que foi desde a categoria cabo de par trançado, categoria 1 até a categoria 7, no caso, mas nós vamos tratar só até a categoria 6, nesse caso aqui, tá certo? Nós temos os cabos nas suas categorias UTP, que esse UTP aqui são cabos sem blindagem. O que seria a blindagem? Uma malha de aço, né, e alguns formatos aí de entrelaçar esses cabos para fazer ou para diminuir aí o que eu falei para vocês anteriormente, que é os ruídos, a sua perca, né, de dados aí por uma interferência externa, tá certo? Então nós temos os cabos UTP, que é sem blindagem, e os cabos aí, que é o STP, que seria o cabo com blindagem, tá certo? Importante a gente ressaltar essa questão aí dos cabos UTP, que é sem blindagem, e STP, que é com blindagem. Aqui ele traz para nós aqui, ó, que seria cabo UTP e cabo FTP, por quê? Porque esses cabos FTP, que seria com capacidade, né, de transmissão maior, né, são cabos para, igual que FTP, são para transferência de arquivos, né, então seria cabos mais robustos aí para a gente fazer a transferência de arquivos. Normalmente, nas redes aí, né, corporativas, né, nas nossas redes corporativas aí, nós utilizamos o cabo de categoria 6, né, categoria 6, 6A, que são categorias que vão dar taxa de transmissão de 10 até 1000 megabits, no caso chegando aí a 1 giga, talvez até mais um pouco, dependendo do seu comprimento, tá certo? E que ele consegue aí abarcar legal, sem problema nenhum aí, essa questão de transferência de arquivos, transferência de informações até VoIP, né? E lembrando que quando nós temos uma alta taxa de transferência, né, nós estamos falando aí de backbones, digamos assim, de empresas com uma alta taxa de transferência de informações, é importante nós utilizarmos aí a fibra ótica, que ele vai nos proporcionar aí um melhor desempenho nessas redes, tá certo? Então é importante deixar isso bem claro, ressaltado. Os conectores aqui utilizados são os conectores RJ45, que trouxeram aí por convenção, né, que seria a fêmea, né, o conector fêmea e o conector macho, tá certo? Enquanto quando eu mostrei para vocês lá o switch, ele tem as suas portas, que seria para encaixe do conector. Então, digamos que ele seria portas fêmeas, né? E vem o conector encaixa nela ali, que seria a parte do conector macho. É assim que a gente descreve quando você vai comprar o equipamento, por exemplo. Eu quero aí, sei lá, 10 conectores RJ45 fêmea, 10 RJ45 macho, assim por diante. Tá certo? Então é esse aqui que nós vamos utilizar nas nossas redes, no nosso estudo aqui. Então vocês vão percebendo que esses de categoria 5 e 6, por exemplo, quanto maior vai subir nas categorias, eles vão trazendo aqui essa parte do centro aqui, que é para fazer com que os cabos não encostem um no outro, para que venha a diminuir aqui digamos, o contato entre eles, tá certo? Para diminuir essa questão da atenuação dos cabos, né, dos ruídos, digamos assim, e tem também a questão que quanto maior essa categoria aqui, mais grosso, digamos assim, vai ser o fio de cobre que passa ali dentro, fazendo com que possa acontecer uma maior taxa de transferência, tá certo? Tá bem entendido? Tá claro? Então, só com isso aqui que nós falamos, a gente já consegue montar a nossa rede, uma rede residencial, uma rede corporativa, tá certo? Lógico que nós temos que fazer as configurações ainda e tudo, mas com isso aqui já dá para nós entendermos direitinho, tá certo?
Continuando aqui, por fim nós vamos falar nesse aspecto aqui sobre os servidores, né, pessoal? Lembra que eu falei? Servidores são o quê? São equipamentos que fazem o compartilhamento de dados, né, serviços e recursos. Aqui eu trouxe uma imagem, pessoal, de servidores de RAC, né, que seria esses aqui, muito amplamente utilizado em empresas de grande porte. E nas empresas de menor porte, um pouco, nós temos aqui a questão dos servidores de como se fosse um computador mesmo, né? Por quê? Porque quando a gente fala de servidores é porque nós estamos tratando ele aqui como equipamento que está servindo, tá certo? Não necessariamente ele precisa ser aquele computador robusto com terabytes ali de armazenamento, de processadores, né? Sofisticadíssimo, porém, ele precisa ser mais robusto. Por quê? Porque vai ter outras máquinas acessando aquilo ali, vai exigir dele uma melhor potência, né, de trabalho. Então, é importante que sejam máquinas específicas, tá certo? Não que um computador nosso aqui de rotina não possa desempenhar o papel de servidor, tá certo? Então aqui nós temos essa imagem e a outra imagem que eu trouxe para vocês é essa imagem aqui normalmente utilizada nas grandes empresas, né, nos grandes data centers, digamos assim, que são vários servidores aqui desempenhando a função de fazer aí o gerenciamento das informações e recursos, tá certo? Quando eu estou falando sobre compartilhamento de informações, eu posso citar o exemplo de um site. Eu estou querendo dizer que a informação está ali contida, certo? E nós fazemos o acesso a essa informação, então está compartilhando alguma informação nesse caso, né? Quando eu estou falando, por exemplo, de serviços, é quando eu tenho servidores e os seus aparatos, digamos assim, né, sendo fornecido para um usuário. Esse usuário não precisa ter, por exemplo, um site, ele não precisa ter um big data, né, ou aí algum equipamento que possa fazer esse trabalho aí de mineração de dados, informações. Isso eu estou fazendo o quê? Compartilhando o serviço, eu estou vendendo o serviço para que esse usuário não precise ter isso na sua empresa, na sua residência. E quando eu estou falando de recursos, é quando eu coloco 2, 3, 4, 5, 10 máquinas, ou eu tenho máquinas específicas para desempenhar uma função. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com a inteligência artificial, você precisa de um poder de processamento muito grande, dentre outras atividades, você utiliza aí recurso de outras máquinas, né? Tanto pode ser da sua rede quanto de uma rede externa, digamos até um Google da vida, por exemplo, sem querer fazer merchan, né? Mas você pode utilizar. Isso são recursos dessa rede, tá bom? Que você utiliza. Continuando aqui, pessoal, quando nós estamos falando aí, depois que nós falamos sobre essa questão da nossa rede, né, que a gente já consegue montar uma rede, só que para fazer essa configuração é importante nós sabermos sobre o endereçamento físico e lógico. Nós não vamos abordar isso aqui profundamente nesse momento, mas para que a gente possa estar montando a nossa rede, é importante que nós tenhamos aí um conhecimento prévio sobre essa questão de endereçamento. Então eu trouxe para vocês aqui 2 informações, no caso 3, né, que eu vou complementar aqui, super importante. Primeiro, o endereçamento físico, que é o quê? É o MAC. O que seria o MAC? É o número da placa, tá bom? Que não muda. Então, toda placa de rede, ela tem uma numeração específica. Essa numeração, nós podemos fazer analogia como a nossa digital. É uma placa, no caso, essa placa tem um número que nunca muda. Tá certo? É lógico que tem forma de driblar isso aí, de contornar a situação. Lógico que nós não estamos falando de uma coisa que é certa, tá certo? Porém, normalmente essas placas, então, tem um número específico e nós conseguimos acessar esse número. Lembra, quando eu estou tratando de endereço MAC, eu posso verificar isso acontecendo lá no switch. Então, o switch, ele faz aí, leva, né, ou entrega essas informações para as portas específicas, verificando aí o endereço MAC de cada placa de rede, tá certo? Então, ele é composto aí por 12 dígitos hexadecimais, tá certo? E um exemplo dele é esse daqui, um número aleatório aí, um número MAC de uma placa aí aleatória, tá certo? Depois nós vamos falar sobre o endereço lógico. O que seria o endereço lógico? É o IP, que seria o Internet Protocol, né? Que seria, então, uma identificação na rede dessa máquina. Esse endereço ele pode mudar. Como que ele pode mudar? Bom, nós temos endereços IPs privado, endereços públicos. Na internet, normalmente, utiliza-se endereços públicos, no caso, e dentro das nossas redes corporativas, residenciais e assim por diante, intranet e tal, nós temos os IPs privados, tá certo? E aí tem umas faixas de IP
que vai falar para nós qual que é o privado, qual que é o público, tá certo? Nós utilizamos hoje o IP versão 4, que ele é o quê? Ele tem 4 octetos de números binários, tá certo? E aí parte desses octetos, né, dependendo da sua faixa de rede, por assim dizer, né, dependendo de como é formado ali, dependendo da classe desse IP, você tem uma parte desses bits, né, desses octetos, destinado a endereçamento da rede, propriamente dito, e a outra parte de endereçamento dos hosts, tá certo? Então é importante nós entendermos isso aí. Nós temos IP de classe A, B, C, D e E. Nós vamos detalhar isso mais para frente, tá certo? Então só para deixar claro para nós aqui, é importante que nós tenhamos ciência de que nós temos endereço físico, que é o endereço MAC, e endereço dinâmico, no caso lógico, que é o endereço IP, certo? Então cada máquina, cada dispositivo, ele tem na sua placa de rede um endereço MAC e um endereço IP. Lógico que pode ter máquina que tem outros endereços, tá certo? Ah, professor, sinta um exemplo para mim. Quando você cria máquinas virtuais dentro da sua máquina física, por exemplo, dentro do meu notebook eu crio máquinas virtuais, então eu tenho mais de uma máquina ali dentro. O que está acontecendo? Todas elas utilizam a mesma placa de rede física, porém com números IPs diferentes, tá certo? E para isso você precisa fazer configurações específicas dentro dessa máquina, tá certo? E por fim, nós precisamos aqui falar sobre a máscara de rede. Máscara de rede quer dizer que um IPX, para ele estar dentro para ele conversar com outra máquina, digamos assim, com outro IP que esteja dentro da mesma rede, precisa essas duas máquinas, né, esses dois dispositivos estarem com as mesmas máscaras de subrede, tá certo? Então a máscara de subrede é o que vai identificar ali, vai falar, no caso ele vai trazer as informações como se essas máquinas estão nas mesma rede ou não, tá certo? Só que ao longo aí do nosso curso, no caso aí, nós vamos aprofundando mais essas questões. Então, para fins didáticos, nesse primeiro momento, para a gente conseguir fazer com que as máquinas conversem entre si dentro de uma rede, né? Para trabalharmos a questão de rede corporativa, para trabalhar a rede de cabeamento estruturado, montando uma rede corporativa ou residencial simples ou um pouco mais robustas, é importante que nós tenhamos aí em mente essa questão. Endereço IP, máscara de subrede. No final, nós vamos entender a questão do gateway, né? Que sempre o gateway vai ser o endereço do roteador, que é para a gente conseguir nos comunicarmos aí com redes externas, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Essas informações são bastante relevantes, a gente já vai conseguir trabalhar legal aí dentro do Packet 3, fazendo a simulação aí das redes, tá bom? Estudem bastante esses conteúdos aqui, tanto aqueles outros que eu trouxe para vocês já, né, nas outras videoaulas e tudo, que nós vamos trabalhar isso daí, nós vamos perguntar para você sobre esses conceitos na sua avaliação. Tá certo? Fiquem tranquilos, a avaliação deve estar tranquilona para cada um, estão estudando legal, nós estamos todos bem aí, então não vamos ter problema com as avaliações, tá certo? Então vou ficando por aqui, tudo de bom para vocês, até mais, fui!